Olá galera, aqui é Gabriel Gonçalves e fica tranquilo, o podcast já vai começar. Mas antes eu tenho um recado. É um prazer imenso anunciar a primeira patrocinadora do podcast Gabriel Gonçalves Live. A empresa NetVip Telecom. Ela é uma empresa de serviços de internet por fibra ótica que atende a região do vetor norte de Belo Horizonte. Então se você mora em alguma dessas regiões, pense em trocar para a NetVip porque é a internet de melhor qualidade aqui da região, além de ser fibra ótica e ter os melhores preços. Eu uso a NetVip, sou cliente deles e para mim é um imenso prazer ser patrocinado por eles. Inclusive é a internet que eu uso para fazer essas transmissões ao vivo. Então se você quiser entrar em contato com a NetVip Telecom, entre no site deles, netvip.com.br. Repetindo, netvip.com.br. Bora ao podcast. Olá a todos, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Gabriel Gonçalves Live. E hoje nós temos a presença aqui do Bruno Bettini da Avantic. Bruno, primeiramente eu gostaria de agradecer muito da sua presença e eu espero que a gente consiga trabalhar com o pessoal e trocar um pouco desse conteúdo importante que você tem sobre esse mundo digital e o tanto que esse mundo digital está afetando a vida de palestrantes e pessoas Sim. que trabalham com conteúdo como um todo. Muito bacana. Primeiramente, se apresenta para o pessoal, Bruno. Obrigado, Gabriel, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Bom dia para você que está nos assistindo aí. Eu sou o Bruno Bettini. Em 2015, nós fundamos a Avantic Capacitação Corporativa, uma empresa que comercializa palestras em geral no mercado corporativo. No ano de 2018, nós criamos o Apogeu do Palestrante, que é uma empresa que dá suporte ao palestrante para ele se desenvolver também no mercado. Uhum. E em dezembro de 2018, eu assumi aqui em Minas Gerais a diretoria da Associação Brasileira dos Consultores na cadeira de consultor de palestrantes, né? Então, dando consultoria para palestrantes, o nosso presidente Luiz Afonso Romano, ele esteve aqui com a gente, conheceu o nosso trabalho e me deu também a honra de assumir essa cadeira aqui em Minas Gerais. Hoje a gente está atendendo o pessoal nesse mercado concorrido, complexo e não é para amadores. Como que você entrou nesse mercado de palestrantes, desse tipo de conteúdo? Em 2012, eu criei a Feedback Consultoria. Era uma empresa de treinamento, de consultoria em Excel, na parte tecnológica. Então, nós dávamos cursos de Excel, treinamento em company sempre. O nosso curso ele já era customizado, então não era um curso de Excel padrão. Era um curso sempre Excel para vendas, Excel para RH, Excel para departamento pessoal. Então, nós sempre entendemos a necessidade de você identificar quem que é o seu público e trazer para ele o conteúdo de forma didática, clara e que ele pudesse absorver com facilidade e poder aplicar aquele conteúdo. E à medida que a empresa foi se desenvolvendo, nós percebemos que em alguns momentos, isso foi num curso de suprimentos que a gente foi dar Excel para suprimentos, e nós percebemos que o nível da equipe ainda era muito amadora. E precisava não só do curso de Excel para suprimentos, eles precisavam de um palestrante para ensinar como gerenciar fornecedores, como fazer uma análise de um produto que tem que ser cotado, técnicas de negociação, e essas eram áreas que nós não atuávamos. E aí a gente começou a fazer captação de palestrante para ministrar nessa empresa alguns treinamentos. Nós vimos que era um mercado muito bom, um mercado que dava menos necessidade de suporte, Gabriel. O Excel, quando você cria uma ferramenta para uma empresa dar uma consultoria, você tem que estar sempre ali dando suporte semanal, sempre tem uma melhoria para fazer. Na palestra, você deu o treinamento ali, a pessoa vai se virar ou ela vai ter que contratar uma outra palestra, uma outra consultoria. No Excel não era tão bem amarrado assim. Uhum. E nós vimos que na palestra os conteúdos, a gente entrava em novos universos, era muito mais interessante, não que o Excel não seja, mas aí você entrava em gestão de pessoas, PNL, gestão de equipe, planejamento estratégico, e nós encantamos com o mercado. Hoje o Excel ele é 5% do faturamento da empresa. Entendi. E aí, em 2015 houve a remodelagem de negócio e nós começamos a nos posicionar como empresa de palestra, Entendi. não uma empresa de Excel. Entendi. Porque antes era uma renda extra da empresa, vamos colocar assim. Dava o curso de Excel e a renda extra era o palestrante. Nós invertemos a lógica e aí nós crescemos
muito no mercado desde então, né? Com essas palestras corporativas, o meu entendimento é que o suporte vem antes, né? Você precisa saber qual que é a demanda do cliente. Na hora que você está tocando na demanda do cliente, você consegue identificar a palestra ideal para ele e levar a pessoa ideal. Aí você não precisa desse suporte igual tem no Excel depois, né? Exatamente. Hoje, o trabalho que a Vantage faz é exatamente esse. Muitas vezes, a gente encontra o cliente que busca uma palestra específica com a gente. Ele nos cota um treinamento. Ele fala assim, eu quero uma palestra sobre clima interno. Uhum. E aí, nós vamos fazer um diagnóstico. Nós temos uma consultoria com o cliente para identificar se realmente essa é a palestra que ele precisa. Muitas vezes, a empresa está uma bagunça e o problema não é o clima interno, é a liderança. Ou a liderança perdeu o controle total da equipe, ou pode ser uma questão de motivação. E aí nós temos que identificar, não é o sintoma, mas a raiz do problema. É a mesma coisa de um clínico geral. Ele não vai te dar um remédio para dor de cabeça. Ele vai identificar qual é o problema da dor de cabeça. Então, no mercado de palestra é muito comum a empresa buscar um treinamento porque ela acha que precisa daquele tema especificamente, encontra um palestrante que é muito bom, capacitado naquele tema, o palestrante topa fazer a palestra, dá o treinamento, só que não tem resultado, porque aquele não era o treinamento correto. Então, é o trabalho que a gente faz exatamente isso hoje. A gente faz um diagnóstico, até o cronograma de treinamentos. A gente fala assim, olha, nós vamos chegar nesse treinamento mais para frente, mas primeiro a gente tem que estar com uma liderança preparada para poder atuar como equipe de alta performance. É um dos termos que mais o pessoal busca, né? Equipe de alta performance. Entendi. Mas para ter uma equipe de alta performance, tem que ter um bom líder. Uma equipe de alta performance com uma liderança ruim não funciona. Entendi. E você trabalhando nessas duas pontes, trabalhando com os palestrantes, trabalhando com as empresas, eu imagino que você tem uma visão de mercado e de tendência de mercado muito grande. Você consegue identificar nas empresas quais são hoje as principais falhas ou então as principais necessidades que as empresas, de maneira geral, da região em que você atua têm? Hoje eu acho que falta o equilíbrio, né? As empresas buscam... Hoje elas entenderam a necessidade de inovação, coisa que há 5 anos elas não entendiam, faziam muito na operação, muito a qualquer custo e resolviam um problema operacional. Hoje elas estão inovando, mas algumas têm deixado de lado a questão humana. Não é questão humana só de tratar bem o funcionário por ser social, mas por entender que por trás de uma tecnologia sempre vai ter um profissional para poder desenvolver aquele projeto e até mesmo para identificar dentro do segmento que a empresa atua qual que é a tendência dela. Então, é necessário o capital humano motivado, bem gerenciado, com desejo de ficar na sua empresa. Hoje, as pessoas, se o funcionário ele tem mais visão do negócio muitas vezes que o dono da empresa, porque ele sente no dia a dia o que o cliente está querendo, sugere para a empresa uma inovação, a empresa não inova e ele abre uma empresa para resolver aquele problema. Então aí vem novos empreendedores no mercado, é aí que nascem novas soluções, porque às vezes o dono da empresa não quer inovar ou não trata bem aquele funcionário nas suas ideias, nas suas novas metodologias, né? Gestão de pessoas é um tema importantíssimo. Agora, de mercado mesmo, que está vendendo muito hoje, compliance é um tema que todos os dias estão nos jornais aí, que é a parte de corrupção, antifraude, as legislações. O E-Social é um outro tema também que está em alta, com as implantações do governo. Vai, não vai, né? E são esses pontos. A empresa, os palestrantes têm que estar sempre muito ligados no mercado para ver onde que ele vai atuar. De forma muito customizada, né? Entendi. Uma questão interessante que você colocou é exatamente sobre as dificuldades de inovação dentro de empresas. Trazer uma palestra faz parte hoje da cultura das empresas brasileiras ou você sente uma certa dificuldade em trazer esse tipo de conteúdo? Depende do perfil de empresa e depende da cultura da empresa. Então, as empresas que têm uma cultura que traz do exterior, cultura americana, cultura europeia, elas treinam mais. Então, até mesmo na hora de captar e fazer prospecção, você vê a raiz da empresa, de onde que ela melhora a assertividade do palestrante na hora da venda. É muito comum a empresa buscar uma palestra e pedir que um gerente interno da empresa dê a palestra.
e normalmente não dá o resultado devido. O dia a dia, ele é turbulento. As comunicações do dia a dia dos gestores, dos supervisores dentro das empresas, sempre tem algum desgaste. Quantas vezes que você que está aí nos assistindo aí, estava na empresa, revi uma palestra e o gerente fala assim, eu falei isso para o funcionário 1000 vezes. E no final da palestra ele chegou para mim e falou assim, você viu que o palestrante falou isso? Que bacana. Coisa que o gerente já repete há anos para o funcionário e não entra na cabeça. Né? Não é nem só questão de comunicação, mas é de onde que vem. Às vezes o gerente, ele no dia a dia, ele não é uma pessoa empática. Ele, na questão da comunicação, igual você falou, ele não mostrou o motivo de modificar um processo ou de modificar uma postura. Ele só fala que a postura é aquela. Ele só fala que o processo tem que ser assim. Aí vem um palestrante e contextualiza todo o processo. O palestrante ele está treinado a conversar em várias linguagens. Ele está treinado a diagnosticar o perfil comportamental da plateia em alguns momentos, em alguns departamentos. E às vezes o gerente não tem esse feeling, porque o gerente ele é mais planejamento estratégico. Ele quer fazer com que os resultados do setor aumentem. Então, a palestra, quando vem um palestrante de fora, ele traz inovação. O palestrante, ele está dando treinamento para você hoje de negociação aqui, ele estava numa outra empresa semana passada, ele estava numa outra empresa no mês passado, e ele está cotando com uma outra para dar uma palestra no mês que vem. E nessas cotações, nesse dia a dia, o palestrante está antenado das melhores técnicas, das objeções que aparecem para uma implantação. Ele tem mais ferramentas para implantar. Então, o palestrante ele nunca vai ser dispensável, né? Vamos colocar assim. Há 2 meses atrás, eu estava participando de um evento onde uma discussão surgiu, que a raiz da discussão é a mesma que você está colocando. Eu estava participando lá em Itabira de um evento chamado CLA. E lá surgiu uma discussão em volta do empreendedorismo de palco. Para quem tá assistindo a gente e não conhece o termo empreendedorismo de palco, é basicamente uma crítica, um rótulo, vamos dizer assim, que é colocado para aqueles empreendedores que trabalham e têm o seu negócio girando em volta de palestras sobre empreendedorismo. Sim. Ou palestras, ou cursos online, ou cursos presenciais em volta de empreendedorismo. Ou seja, ele é um empreendedor que o negócio dele é ensinar empreendedorismo, entre aspas, Entendi. ou inspirar empreendedorismo. Talvez inspirar seja uma melhor palavra para isso. E aí, a crítica que é sempre colocada para essas pessoas, assim, Érico Rocha, dentre outros, Conrado Adolfo, a crítica que é colocada é que essas pessoas não têm vivência de empreendedorismo real. Sim. Elas têm vivência de empreendedorismo de palco, né? Por isso que é chamado isso. E falta conexão real com o mercado. O ponto que eu coloquei lá naquela discussão, e até outras pessoas colocaram, é exatamente o contrário. Um palestrante, em qualquer tipo de conteúdo, ele tem um papel de levar informação. E levar informação não é todo mundo que consegue. Verdade. Não é todo mundo. Sim. Claro, com treinamento, com estudo, talvez sim, mas não é todo mundo que tem esse dom de cara, sabe? É a mesma coisa. No palco e falar. Exatamente. É a mesma coisa que a gente vê com professores. Em universidade é muito comum isso. Sim. Um professor que é mega gabaritado, super técnico, tem todos os currículos, fez pós, sei lá onde, e na hora de passar o conteúdo para os alunos ele não consegue passar. Sim. Ou então passa de forma utópica ou não aplicável. Exato. Porque é só conteúdo sem prática. Exato, né? Exato. Nesse ponto aí, eu penso o seguinte, vamos pegar na questão, você comentou do Érico Rocha. O Érico Rocha, já vejo que ele é um empreendedor nato, querendo ou não, a empresa dele em si já é um empreendimento. Mas existem muitos nesse sentido que você está falando. O que o público deve observar sempre no palestrante é se ele é um fruto ou se ele é uma árvore. Porque o fruto, ele é um só. Ele é estável, ele é fixo. A árvore, ela sempre dá fruto. Ela está constantemente dando algo novo. Não um produto novo. A árvore de maçã, ela vai dar maçã, mas ela está sempre dando novas maçãs. Então, é basicamente igual esses palestrantes, os empreendedores de palco, como você está falando, eles fixam em um tema só. E se você sentar com ele para dar uma consultoria, alguma coisa, ele não tem profundidade naquilo. Normalmente, um palestrante gabaritado,
ele dá consultoria. Eu sempre instruo todos os palestrantes da Avantic, todos. Você tem que estar na consultoria. Eu tenho 3 perfis de palestrante na Avantic, que são as 3 bases que a gente utiliza. Quantos palestrantes totais vocês têm hoje? Hoje são 94 parceiros que nós temos hoje e tem os assessorados, né? Mas são 3 tipos de perfil de palestrante que a gente gosta de trabalhar. São os consultores, sim, os gestores. Então, dentro do meu portfólio, eu tenho gerentes de empresas que dão palestra comigo. Porque são pessoas que estão no dia a dia das empresas e são os empresários. Então, é um empresário de um segmento específico, de logística, eu trago para o meu portfólio para dar treinamento sobre logística. Então, ele fala, normalmente os empresários falam muito sobre tendências, eles estudam muito projeção de mercado, e também tem as críticas, entra muito na questão política também, de como estruturar ou juntar os empresários para poder criar uma nova atividade ou criar uma nova ação de melhoria para a classe, né? Trabalham muito nesse sentido, não de sindicato, mas uma associação. Então, para você que gosta de acompanhar palestras, para você que gosta de acompanhar conteúdo, verifique se a pessoa está praticando aquilo ali no dia a dia, porque senão ela pode ensinar a fazer uma coisa que é muito bonita no vídeo, muito bonito no palco, mas que na hora de aplicar não tem viabilidade para ser aplicado. Sim. Agora indo para o outro lado, a gente falou primeiro das principais falhas, das principais necessidades das empresas. E do lado do palestrante, quais são as principais necessidades que você enxerga hoje nos palestrantes? Gabriel, de 2018 até 2019, a gente deve ter visto, né, analisado mais de 250 palestras. Então, isso é um case que a gente tem fortíssimo. Algumas palestras com a gente realizando, outras a gente fazendo apenas a avaliação dela. E vendo palestras que não aconteceram. Então, a gente acompanhou palestras desde o embrião dela. Queremos fazer um curso. Vamos lançar o curso, lança o curso e não vende ingresso. E palestras que começaram venda e com uma semana esgotaram todos os lotes. Então, o palestrante muitas vezes não tem um site, é o básico para um palestrante, não tem um portfólio bem feito, ou então é um portfólio muito, muito pulverizado, temas desconexos, ele parece que ele está querendo buscar uma cadeira para dar aula na faculdade, na graduação, que normalmente o professor ele tem várias cadeiras, mas ele tem que focar portfólio de palestrante. Você tem que ter um norte. A pessoa tem que olhar para você e falar assim, ó, esse palestrante é especialista nisso. Exatamente. Não tem a parte de assessoria de imprensa muitas vezes. O livro publicado, algumas coisas se entra num nível um pouco mais acima. Vamos colocar quem está entrando no nível hard. Mas tem que estar no planejamento estratégico do palestrante. Então, o palestrante que ele quer entrar no mercado e ter resultado e não quebrar como palestrante, que eu já vi palestrante quebrando como palestrante, é ele ter uma estrutura de identidade dele. Identidade mesmo. Entendi. Uma coisa que se liga muito a isso, eu comentei com você antes, eu não sei se eu já comentei aqui no podcast, mas eu estou trabalhando na escrita de um livro. E uma das coisas que eu sou obcecado hoje, e é o tema principal do meu livro, é sobre inovação e criatividade. Sim. E eu não sei se você conhece. Você conhece o termo distribuição de Pareto? Sim. O 80-20. Isso. Para quem não conhece, distribuição de Pareto foi um tipo de distribuição estatística, né? Criada e percebida pelo Vilvetro Pareto, que é um economista italiano, em que ele percebeu na casa dele a produção de ervilhas na horta da casa dele seguia uma distribuição específica. A distribuição era 80% das ervilhas produzidas eram feitas por 20% das árvores. Então ele percebeu que, resumindo isso, né, a maioria da produção era feita pela minoria dos produtores. Ele não precisava cuidar de todas as árvores, só das 20%. Exato. A mesma distribuição foi depois expandida para um cara americano e virou a lei de Price, que também segue a mesma distribuição. O raciocínio é o seguinte, uma minoria é responsável pela maioria dos resultados. Você enxerga a mesma coisa no mercado de palestras. Sim. Uma minoria de palestrantes é responsável por 90% das palestras. Isso provavelmente até dentro do seu catálogo. Sim, mas existe um ponto a ser considerado.
Vamos Sim. pegar, por exemplo, os grandes palestrantes de hoje. Você tem o Cortella, você tem o Paulo Vieira, o próprio Érico Rocha, o Chiniachik. Eles aparecem mais, tá? Sim. Só que a demanda que a empresa tem que ser muito específica. Se chamar, por exemplo, o Paulo Vieira, talvez, ele tem uma visão muito boa, mas você pegar um palestrante que trabalha com um nível muito alto de empresa para a sua, talvez não é aplicável. Sim, sim. Então, é necessário que na hora de contratar, a empresa não veja só o cachê, não vou trazer o melhor de todos. Não, você tem que trazer o mais... Concordo. o mais Adequado para sua demanda. adequado para a minha demanda, exatamente. Porque não é só uma questão de valores, é uma questão de vivência, é uma questão de prática. Às vezes o Paulo Vieira, por ele trabalhar com empresas que têm poder de investimento mínimo para fazer, ele não vai saber, às vezes, de um aplicativo gratuito que a empresa pode solucionar uma dor da empresa. Exato. E se você contratar um palestrante que trabalha com esse perfil de empresa, que talvez não tenha um cachê tão caro, ele vai saber quais são os aplicativos, quais são as ferramentas, às vezes como terceirizar um serviço que você tem hoje interno, que você está gastando muito com o funcionário. Então ele vai ter soluções que vai ajudar no dia a dia da empresa sem ter que desembolsar um caixa que você não tem. Sim. A distribuição de Pareto é uma coisa que me impressiona muito pelo seguinte... Acabou que eu fugi do assunto, né? Me perdoa na resposta, mas eu vou voltar nisso aí, me desculpa. Mas tem super a ver. É uma coisa que me obceca muito no quesito de empresas. Até dentro da sua necessidade, você vê uma distribuição de Pareto. Então, por exemplo, a empresa está precisando contratar alguém para palestrar ou, enfim, dar uma consultoria sobre, enfim, um assunto X, tributário. Tem, dentro dos palestrantes do tributário, tem alguns palestrantes que conseguem mais resultado do que os outros. Sim. O que você identifica que esses caras estão fazendo diferente do resto? Olha, de resultado na prática, após palestra, é o palestrante que dá a consultoria. É o palestrante que está no dia a dia. Entendi. Esse cara, ele traz mais resultado. Agora, não é ele que vende mais. Ah, não? Não é ele que vende mais. O que vende mais é o que aparece mais. É o palestrante que aparece mais. É o palestrante que tem uma rede social bem feita, que publica conteúdo, está sempre publicando conteúdo, não tem medo de publicar conteúdo. Às vezes o palestrante fala assim, mas Bruno, se eu publicar meu conteúdo, ninguém me contrata. Mas se o seu conteúdo for só isso, você não deve ser palestrante. Você tem que voltar para o mercado de trabalho. Exato. Porque você tem que saber bem mais do que só a sua área de atuação. Você tem que ter um conhecimento lateral muito grande. E às vezes o palestrante pode até ficar com medo quando eu falando dessa forma, pode parecer agressivo, mas talvez você não parou ainda para ver o tanto que você sabe. A gente senta, o Gabriel, como palestrante, a gente auxilia no processo para escrever livro, para criar curso online, para fazer as palestras. E nós vamos entrando em detalhes com os palestrantes, fazendo perguntas para eles no processo de construção, que ele fala assim, nossa, eu não sabia que isso aqui poderia dar mais uma palestra. Então, às vezes, você está preso em uma palestra. Tem um palestrante chamado Roberto Chiniachik. Ele fala que você tem que ter uma palestra estrela, e eu concordo com ele. Mas você não pode ser refém dessa palestra estrela. Porque um dia você vai ter que soltar essa palestra estrela gratuita, e você vai ter que ter outros produtos para substituir. Entendeu? Então, a gente sempre sugere que o palestrante ele faça um modelo de masterclass. São 12 temas principais dele. Nesses 12 temas, ele tem a estrela e ele tem mais duas ali, que são as palestras principais. E os outros conteúdos bem desenvolvidos, bem discorridos, e que ele pode falar 4, 6 horas sobre o conteúdo, sem perder, criando desejo na plateia de estar com ele de novo. De sentar com ele e tomar um café com ele. Entendi. Entendeu? Nesse tempo, desde 2015, que houve a reestruturação da Avantic, você se estendeu muito seus braços, né? Sim. Então, por exemplo, você tem a Avantic, você tem o Apogeu do Palestrante, você tem a ABCO, isso. que é a Associação Brasileira dos Consultores. Como que você concilia tudo isso? Na Avantic eu tenho sócio. Entendi. Né? O Wilson. E tem as parcerias também, né? A parceria da Alzira Montes é fundamental. Tem a parceria com a Looper, que é o Robson. E outros, né? Tem a Rev, que é uma empresa cerimonial. Então a gente sempre terceiriza os serviços, além da equipe da Avantic em si. Já no apoio do palestrante, a gente tem também o IPRAS, que é o Instituto Professor Alexandre Santos, que já auxilia a gente nos eventos, no dia a dia do evento. E na BCO eu tenho toda a infraestrutura da própria associação, que eles mesmos entregam, né?
Entendi. Então, é sempre em parceria, terceirização e a nossa equipe interna, normalmente muito enxuto. Nossas equipes são enxutas, porque a gente sempre terceiriza. Nossa representação comercial é terceirizada. Nossa parte de telemarketing é terceirizado. Nossa parte de marketing é terceirizado. Então é tudo terceirizado. E o que a gente faz, Gabriel, que é muito bacana? Nós estendemos para o palestrante esse serviço terceirizado. Então, se o palestrante quer um representante comercial para ele, eu pego o meu representante comercial, que eu já treino ele para mim, e eu só entrego para ele. E ele contrata o meu representante. Entendi. Mesma coisa com marketing digital, telemarketing, tudo que ele precisa. A vantagem é que tudo isso é, de certa forma, elástico e escalável, né? Sim. Eu vou contratando à medida da minha necessidade. Eu não preciso, não gasto alguma coisa fixa, né? Exatamente. E o palestrante, ele tem livre negociação com o fornecedor. Eu tenho um a partir. Então, ó, o meu representante comercial, ele cobra X, você pode contratar ele. E se ele quiser um plano maior com o representante comercial, ele pode... Aí é coisa dele. Exatamente. Entendi. Hoje nós temos 27 fornecedores, Gabriel. Uhum. Assessor de imprensa, tem pessoal de vídeo, gravação e edição, tem pessoal de post, é uma gama de pessoal para ajudar. Tudo para dar estrutura. O que você indica para uma pessoa que está querendo começar no mercado de palestras agora? Primeiro é saber se você tem know-how para ensinar pessoas. Sim. Conteúdo e para ensinar pessoas. No Apogeu do Palestrante, a gente trabalha com 3 frentes. Que o Apogeu do Palestrante é um centro de treinamento para palestrantes. Sim. E são 3 frentes que ela atua. Primeiro é desenvolvimento de habilidades. É muito comum o pessoal achar que palestrante, a única habilidade dele, além da operacional que ele ministra, ele tem que ter boa oratória e fazer PowerPoint. É um problema, é um estigma que existe, né? Um sofisma, vamos colocar assim. O palestrante tem que saber vender. Não estou falando vender de negociar tal, mas ele tem que saber se apresentar como venda. Uhum. Ele tem que ter memorização, ele tem que ter uma boa... tem que ter facilidade de lembrar de conteúdo de forma estratégica. Vai ser muito comum a gente aqui gostar na mesma entrevista. Eu não te respondi a questão do Pareto naquele momento. Você lembrar e retornar e retomar um conteúdo, isso acontece na palestra. Sim. Tá dando uma palestra ali e vem uma intervenção no meio da palestra, uma pergunta que muda completamente o foco de um conteúdo que você tem que entregar. Diferente aqui da entrevista, que eu vou de acordo com o que você guiar, na palestra você prometeu um conteúdo, você vendeu algo que você tem que entregar no final. É uma jornada, né? Se o participante te tira desse rumo, se você tiver sem slide ou até mesmo o slide não tiver um guia, você se perde e você não entrega o que você prometeu. Sim. Então, memorização é uma ferramenta que tem que ter. Inteligência emocional. Pode ser que vai vir alguma situação no meio de uma palestra que pode desconstruir tudo que você pensou. E você tem que ter muita facilidade de respirar fundo e dar continuidade. Eu estava numa palestra uma vez que a palestrante se perdeu no começo da palestra. E aí tinha uma equipe de teatro super bem treinada, ela fez uma intervenção, percebeu que a palestrante já havia se perdido e ela conseguiu retomar a palestra como se nada tivesse acontecido, mandou super bem, finalizou, entregou o conteúdo, mas eu não lembro se aconteceu alguma coisa que dispersou ela, mas abalou, mas no final ela conseguiu entregar. Então tem que ter inteligência emocional, tem que ter trato, tem que ter um trato fino com o participante. O palestrante tem que ter postura, Gabriel. Postura é super importante. Você tem que saber se posicionar como palestrante. Querendo Exato. ou não, o participante, quem acompanha o palestrante, espera ver alguém de outro nível. Exato. Não é que você tem que ser arrogante, nem presunçoso, nada disso. Mas você tem que saber se destacar. Ao mesmo tempo que você tem que ser muito recíproco na comunicação, você tem que estar numa comunicação elevada. O problema do arquétipo, o arquétipo do Sim. rei. Você precisa ter um posicionamento de alguém que está lá com postura de passar aquele tipo de conteúdo. E você não pode cair para o lado do chamado rei tirânico, né? Você não pode ser o presunçoso, o arrogante. Não vou tirar foto, não vou dar autógrafo, Exato. não vou conversar. E tem isso palestrante que faz isso. Na geração hoje de transformação digital que a gente está tendo, isso é mais esquema do que tudo, né? Tem palestrante que vai dar o treinamento e vai embora correndo depois da palestra. Foge depois da palestra. Vamos supor que você tem um voo agendado para depois. É obrigação do palestrante, é obrigação. Se você quer ter um melhor resultado,
é necessário que você informe isso. Pessoal, infelizmente eu queria muito ficar para tirar foto com vocês. Eu tenho um voo dentro de meia hora, eu não vou poder ficar para tirar foto, mas eu faço questão de estar aqui num outro momento com vocês. Passa e-mail, passa contato. Então existe uma forma correta de lidar com o público. O público sempre tem uma expectativa. Se você cumprir, você fez o seu trabalho. Mas você, como palestrante, a sua missão é superar a expectativa. Essa é a missão do palestrante. E quanto melhor você for, maior vai ser a expectativa. Sim. Quanto mais merchan for feito, maior vai ser a expectativa. E aí você tem que superar. E aí é mais de difícil verdade. ainda você superar, né? Exatamente. Eu tô participando do núcleo de organização de um evento que vai rolar lá em Santa Rita do Sapucaí, eu até cheguei a comentar com você, chamado Hacktown. E esse evento tem uma proposta super legal, que ele é um evento, tem mais de 600 palestrantes, são 4 dias de legal, evento, hein? é muito legal e é focado em abundância. Então, assim, você vai participar do evento, você escolhe qual que vai ser a grade de palestras que você vai rolar. E é tudo distribuído pela cidade de Santa Rita. Que legal. Então, assim, eles hackeiam, eles invadem a cidade, como é sempre comentado. Então, por exemplo, alguns anos atrás, teve o fundador da EA Games, que é a maior produtora de videogame do mundo, dando palestra num boteco, sabe? Que bacana. E é exatamente super alternativo. E é exatamente isso que você falou. Tem gente da Vale, gente da Braskem, tem muitas grandes empresas, muitas pessoas de alto nível que vão lá para palestrar. E é sempre focado nisso, focado na interação com o público, não é só a palestra. Muito bacana. Porque hoje a gente tem um problema, a gente tem abundância de conteúdo. Sim. Então, assim, você quer saber sobre qualquer coisa, pesquisa na internet. Depois de alguns dias pesquisando ali, consumindo conteúdo, você vai ter aquela visão. Só que aquela visão não é otimizada para o que você precisa. E essa é a tendência do mercado de educação no todo, inclusive até com o ensino à distância. Não só em questão de palestras e treinamentos, as próprias faculdades à distância. O próprio ensino médio, com o novo ensino médio, dá a opção de itinerário. E não é só aqui que vai acontecer, isso acontece no mundo já, em vários lugares. E a educação ela vai ser pessoal. A educação ela vai partir para esse processo de individualização. O aluno ele não precisa do professor, muitas vezes, para saber que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4 e fazer essa soma padrão. Mas ele precisa de um professor para sentar com ele, identificar onde está a dificuldade dele. O professor ele vai passar a ser um tutor da educação do aluno. Ele é um coach de educação. Exato. É uma palavra que está talvez aí na moda, mas ele vai ser um treinador do aluno mesmo. Ele vai estudar online e o professor vai diminuir a hora dele, passando aquele conteúdo superficial, entre aspas, para ser algo customizado e de entrega. Eu tô muito chateado que eu me esqueci o nome, mas eu fui numa palestra do Google falando sobre formação digital para professores. É muito legal. E um dos palestrantes, ele é um youtuber de educação. Que legal. Ele tem um canal do YouTube, se não me engano, é de física, e ele passa conteúdo de física. E é exatamente o caminho que ele compartilhou lá, e eu concordo super, que a educação vai ir. A educação vai ir para um caminho em que o conteúdo vai ser consumido na internet. Sim. E o professor vai ter um papel de direcionar que tipo de conteúdo, um papel de curadoria, e um papel de coach individual, porque um aluno, para ele saber matemática, ele precisa saber uma quantidade de meta-habilidades, que é, por exemplo, a habilidade de ter disciplina, de saber estudar, como memorizar informação, como aplicar aquilo, como você decodificar um tipo de problema. Matemática tem vários problemas, você precisa saber decodificar para você saber o que você precisa fazer. E tudo isso é uma coisa que você não consegue escalar. Agora o conteúdo em si você consegue escalar. Porque o ensino, atualmente, o professor foca na matéria. Ele vai passar o foco para o aluno. A mesma coisa das empresas. As empresas antes focavam nos produtos, hoje focam no cliente. Isso é um processo de tudo. Sim. De tudo. Antes você focava em simplesmente mostrar que você tinha uma família feliz. Hoje você foca na sua esposa, nos seus filhos de verdade. Então não é focar só no que você quer entregar, mas com quem você vai entregar. Qual que é essa outra parte que está junto comigo? Eu tenho uma palestrante que ela fala algo muito bacana, ela chama Cristiane Ferreira. Ela tem gestão de pessoas. Eu tenho um outro palestrante que ele fala que é gestão com pessoas. E ela fala que é gestão para pessoas. Não estou falando que um é certo e que um é errado, mas que quando é gestão para pessoas, você consegue envolver a equipe de um jeito completamente diferente. Você faz para a sua equipe. Eu estou gerenciando isso aqui para que você tenha um trabalho melhor
e que haja um resultado na ponta final. Ele explica muito melhor do que eu, óbvio, Sim, né? sim. Trabalhar com palestrante é um desafio, né? Porque eles são expertos no assunto Sim. deles, né? Então a gente está sempre se encantando com o que eles falam. Mas é olhar para a pessoa, parar de olhar para o conteúdo apenas. Sim. Isso até puxa para um outro lado, que é o seguinte. Eu acredito que a gente vai viver agora uma renascença dos, vamos chamar de educadores, porque Uhum. qualquer pessoa que está passando um conteúdo, seja um palestrante, seja um consultor, ele tá sendo responsável por esse grande mercado, né? Legal. Renascença do Saber, olha o nome da empresa aí, Renascença do ó. Saber, olha aí, só, hein? Já ótimo nasceu. nome. Mas a gente tá tendo isso porque ninguém consegue sobreviver nessa abundância de informação. A gente Sim. precisa de, entre aspas, de tutores, das pessoas para conduzir esse tipo de conteúdo. Agora, considerando aquela pergunta que eu fiz anteriormente, que é o que precisa para um palestrante, para uma pessoa virar palestrante, que você falou que a primeira coisa, ela precisa ter a habilidade, ter o domínio daquela área. Uhum. Eu volto a pergunta para você falando no seguinte: todo mundo consegue virar palestrante? Você acha que é uma habilidade que pode ser treinada em qualquer pessoa ou você acha que há limitações? Todo mundo pode dar palestra. Sim. Então, curso de oratório, você faz um treinamento de comunicação, dar palestra. Ser palestrante é empreender. Todo mundo pode ser empreendedor. Você tem que ter liberdade de horário. Então, Sim. você não tem renda fixa. Você tem que todo dia fazer o pão do dia, vamos colocar assim. Vende-se uma imagem que palestrante, você vai dar cada palestra R$10.000, vezes 4, R$40.000, é um bom salário por mês, mas não é assim que funciona. Uhum. A matemática, eu costumo dizer que a matemática ela é uma mulher linda e cruel. Porque tudo que você pergunta para ela te dá certinho. Gente, 4 palestras por mês é muito tranquilo de fechar. R$10.000 é a média que o pessoal fala na internet. 40 mil eu tô bem. Mas quando você vai para a verdade, você tem que fazer as perguntas. Aí, onde que fica essa mulher cruel, né? Você tem que fazer a pergunta certa para ela. Ela vai te responder tudo que você perguntar. Em 2015, nós fizemos um evento. Deixa eu te contar essa. Essa aqui nos bastidores eu não te contei, não. Em 2015, nós lançamos um evento para 300 pessoas. Entendi. E foi a minha maior faculdade, foi esse evento. Nós gastamos muito dinheiro. Chamamos 7 palestrantes para dar treinamento. O treinamento não aconteceu. Vendeu alguns ingressos, vendemos cerca de 60 ingressos. Mas você faz conta, vou vender 300 ingressos, X por ingresso está um preço super em conta para um treinamento desse, o lugar é super bem localizado, nós vamos gastar tanto de coffee break, mas quando você vai vendo o projeto em andamento, a matemática foi linda, nós iríamos ficar com muito dinheiro no fim do projeto. Só que na realidade foi um grande prejuízo. Então, todo mundo pode dar palestra é uma coisa. Ser palestrante, você tem que ter caixa para investimento, você tem que ter um valorzinho para fazer um site, para fazer uma rede social. Você não vai ter um salário fixo mensal mais para você se segurar. Você não pode passar mal mais porque você tem que dar palestra. Talvez você não vai poder viajar. Sim. Você tem que ter um planejamento estratégico muito bem feito. Você virou uma empresa. Você virou uma empresa. Você tem que entender de finanças, fluxo de caixa, marca digital. Tudo que o empresário tem que saber para poder fazer a empresa dele funcionar, um palestrante sozinho, ele tem que ter noção e tem que ter bons fornecedores. Aí entra naquela questão que eu falei, que é a segunda parte do apoio do palestrante, que é dar ao palestrante bons fornecedores. Eu tenho palestrante que gasta R$4.500 de site, R$1.000, R$2.000 por mês de social media. Então hoje o que a gente fez foi o seguinte, como eu sei que ser palestrante é uma profissão muito cara, nós desenvolvemos fornecedores qualificados com um custo muito baixo. Então qualquer fornecedor hoje eu negocio para 94 palestrantes de uma vez só. Entendi. Então eu não negocio para um. Então eu Você tenho tem um maior site poder de hoje, barganha. um site bom, com blog, com tudo, eu consigo por R$900. Tudo é um preço aqui. Tem que ver a data que você está vendo o vídeo. A gente está ao vivo aqui hoje, mas pode ser que a pessoa veja dentro de 2 anos. Sim. Então hoje, R$900, R$1.200, ela consegue lançar um site. Com tudo. Mas se for para o mercado mesmo, você não vai pagar menos de 2.000. Uhum. A gente deve lançar, talvez agora em julho, a gente está com planejamento de lançar um site por R$400.
É coisa que para o palestrante, é o que você falou, qualquer um pode ser palestrante. Dar palestra, você não tem que investir com nada. Ser palestrante, você tem que ter estrutura. Tem que ter uma marca. Criar uma marca não é algo barato. Procura um designer para fazer uma marca legal, uma marca bem feita. Você tem que ter um cartão, você tem que ter um portfólio. Então, não é um mercado para amadores. Entendi. Eu já te perguntei qual que é o maior erro que os palestrantes fazem, que você enxerga no mercado. E para as pessoas que estão iniciando, elas ainda não são palestrantes, qual que é o maior erro que você enxerga nessas pessoas? Não fazer um planejamento estratégico inicial. Não fazer um diagnóstico inicial. Não levar isso, não profissionalizar, né? Não se profissionalizar. Porque tem que ser uma mentalidade que aquilo ali é uma nova profissão, uma nova empresa, um novo projeto. O pessoal, e até eu incluso, deixa isso lateral, né? É uma coisa para o tempo livre. Exatamente. Então, assim, você quer ser palestrante, é porque é o seguinte, Gabriel. Atrás das câmeras ali, tem gente que tem muito conteúdo, mas não tem infraestrutura. Tem gente que tem muita infraestrutura, mas é raso de conteúdo. Então, existem vários perfis. Eu poderia ser um empreendedor de palco e dar uma receita de bolo. Sim. Mas o correto é você sentar com alguém que entende do mercado para identificar quão profundo você é nesse conteúdo. Então, faça essa introspecção. Entenda quão profundo você é nesse conteúdo. Verifique se você tem um capital mínimo para você criar uma marca, criar um site, criar uma rede social legal, tá? Se você está disponível, se você tem como passar talvez aí 6 meses sem entrada de receita, porque no começo ninguém vai contratar alguém para dar um treinamento para a equipe, alguém está começando, do nada, entendeu? Então, é uma série de variáveis. Não acho que só porque vai colocar o nome no banco de palestras vai vender demais, porque não é assim que funciona. O banco de palestras possui vários palestrantes, a empresa vai fazer uma análise dentro do banco de quem que ela vai contratar. E se você não tem uma infraestrutura e o seu concorrente dentro do banco tem, ele vai escolher o outro. Sim. Não faça competição por preço, porque competir por preço, para você levantar esse preço depois, fica algo muito difícil, muito complexo. No ano passado, nós fizemos as palestras no Ouro Minas e algumas palestras foram canceladas. E aí nós fomos fazer um diagnóstico de quais foram as palestras canceladas e o motivo provável. A maioria da palestra gratuita. Você queima tanto o seu público com palestra gratuita que na hora que você quer vender um ingresso para ele de R$150, R$250, ele não compra, porque ele já te viu gratuito já. Uhum. Ele sabe que você talvez nem tem mais algo a entregar. Então existe uma postura certa para o palestrante adotar durante a carreira dele. Entendi. E outra coisa, como que um palestrante, talvez esse é o grande papel, né, de trabalhar com consultoria, como que um palestrante se mantém atualizado? Consultoria, igual, olha só. É a maneira dele ter o contato com o mercado. Né? Aí vamos ver o perfil de palestrante para palestrante. O palestrante que ele vive de palestra, ele tem que ir para consultoria. Eu tenho palestrante que é gestor, ele é gerente de empresa e que dá palestra em alguns momentos. Normalmente o gerente ele tem flexibilidade de horário. Uhum. Se ele fala assim aqui, na quinta-feira à tarde eu não vou estar presente, mas eu compenso essa hora à noite, ele tem disponibilidade para isso, então eu tenho um palestrante nesse perfil. Ele tem dentro do horário dele, ou então à noite, ele dá palestra aos sábados. E tem um empresário, que tem mais flexibilidade ainda. Então, cada um tem a sua forma de se manter atualizado. Eu só não sugiro a forma teórica. É a única forma que eu não dou sugestão de você se manter atualizado, que é só estudando outros. Eu sempre sugiro, todo palestrante, coloque a mão na massa. Sinta a dor que o seu cliente sente na hora que ele está implantando aquilo que você está ensinando. Porque uma hora ou outra aparece uma dúvida no meio da plateia que você não vai saber responder e que não vai pegar bem. Porque tem coisas, Gabriel, que na teoria você pensou tudo. Tudo. Só que tem um detalhe do cotidiano de quem vive aquilo que se você não souber, o cara descobriu que você nunca pegou para fazer. Porque está no cotidiano. Talvez não entra nem no estudo teórico de outras pessoas, porque é tão natural no dia a dia que não precisa citar na teoria, num livro, nem algo. Sim. E se o cara fizer uma pergunta em cima disso, na sua palestra,
Eu falo assim, nossa, você não sabe responder isso. E precisa ter o conhecimento lateral, né? Tem uma coisa que eu lembro do meu ensino médio. A gente estava numa mesa de almoço com alguns amigos e a gente começou a perguntar, alguém levantou o assunto, que era o seguinte: se você pudesse escolher saber pouco sobre tudo, ou seja, saber, sei lá, 5% sobre todos os assuntos existentes, ou saber muito de um assunto só. Ou seja, você sabe tudo sobre física quântica. Sim. Ou seja, o problema, né? A dialética entre o conhecimento lateralizado e o conhecimento profundo. E o que a gente vê hoje no mercado, o conhecimento profundo nada mais é que o especialista. O especialista tem um conhecimento profundo. O generalista é aquele que tem um conhecimento lateralizado. A melhor posição é alguma posição entre os dois. Você não quer ser 100% especialista em direito tributário para empresas da área de mineração. Exatamente. Porque isso é uma coisa muito específica. Talvez você comece assim, mas depois você vai expandindo. Eu tenho um bom exemplo para te dar sobre isso. Tem uma palestrante nossa, ela é muito boa. Ela é professora de pós-graduação, trabalha com vendas, trabalha com liderança, trabalha com alguns temas empreendedorismo em geral. E ela estava com essa dor de identificar como posicionar isso para o público dela. Sim. O que eu falei com ela dentro da nossa consultoria? Ao invés de você se posicionar como palestrante de vendas e liderança, você vai a treinamento para empreendedores. Ou para donos de empresa. Você vai ver qual nicho que você vai entrar. Empreendedor, que está começando, ou para o dono de empresa. Porque o dono de empresa tem que saber tudo. Ele precisa de um conselheiro em todas as áreas. Então você não vai entrar só como palestrante de vendas, mas como palestrante para donos de empresas. Você vai dar esse treinamento de CEOs. Ou então palestra para empreendedores. Você vai ensinar finanças, vendas, gestão de pessoas, comunicação, oratória. Você vai entrar nesse nicho. Então existe uma forma de você se posicionar. Mas mesmo o palestrante que é generalista, ele tem que ter profundidade naquilo. Tem. Então, olha só, ela dá um treinamento para donos de empresa. Então, ela tem que entender muito sobre o que é ser dono de empresa e o que é a parte de vendas, o que é a parte de finanças, o que é a parte de gestão. Se você é muito especialista em vendas, você tem que entender que venda tem que entregar. Então, a venda tem a parte financeira. Não adianta você ser um ótimo vendedor e o seu cliente não te pagar e ter uma inadimplência altíssima. Sim. Você é um ótimo vendedor. Processo, né? A gente na Avante, a gente fala muito sobre isso, que é o seguinte, é dar a palestra, mas o conteúdo não pode ser utópico. Eu vou contratar todo mundo aqui, eu sou um ótimo RH na hora da contratação, mas você não está alinhado com o departamento pessoal. E a parte que vai registrar toda a sua contratação dentro da empresa e formalizar isso dentro, contabilmente falando. Precisa ter uma questão prática, né? Tem que conhecer o processo subsequente. Depois disso aqui, vai para onde? Sim. Você não pode ignorar o processo paralelo. Sim. Agora, com relação a conteúdos que são passados, tem tudo a ver com isso. Como que você equilibra, você controlando e fazendo a consultoria nas empresas, né, e gerenciando esse banco de palestrantes, como que você indica aos seus palestrantes um equilíbrio entre ferramenta e conteúdo? Vamos diferenciar ferramenta e conteúdo da seguinte forma. Ferramenta é uma coisa prática. Sim. Conteúdo é um pilar. Então, você até citou lá um exemplo lá no início da nossa conversa sobre os cursos do Excel, mas tinha coisas antes a serem trabalhadas que eram meio pilares antes de você dar a ferramenta, que é o curso do Excel. Como que você equilibra isso? Como que você indica os palestrantes a equilibrarem isso? Olha, o palestrante ele está ali para o conteúdo. Tem um palestrante e tem um instrutor. O instrutor ele pega uma ferramenta e te dá um tutorial e te mostra como que funciona a ferramenta. O palestrante ele trabalha a parte mais holística. Sim. Ele vai trabalhar a visão. Para que eu utilizo essa ferramenta? Para que eu utilizo esse CRM? Então, vamos pegar um palestrante de RH. Ele está fazendo uma implantação de um processo de plano de cargos e salários dentro da empresa. Durante os treinamentos, ele explica conceitualmente como que funciona. Mas a parte da ferramenta, ele não dá o treinamento de ferramenta, como preencher o dado. Aqui você coloca quando que o funcionário entrou na empresa, aqui quando que ele foi promovido. Você não entra nessa parte. Essa parte ela tem que se transformar numa consultoria. Mas ela tem que mostrar que ela domina a ferramenta. Se botar a ferramenta na mão dela, ela consegue instruir a equipe da empresa que está contratando ela e que ela entende o objetivo. Vou te dar um exemplo. Na parte comercial é muito comum
você tem que cadastrar as vendas, prospecção, conversei no dia tal, conversei no dia tal. E aí você precisa de indicadores. Se a pessoa não preencher qual que é o tempo de contato, ó, fiz contato com o cliente no dia tal, fiz contato com o cliente no outro dia tal, fiz contato no dia tal, se ele não preenche exatamente essa data, você não consegue ter indicador para saber quanto tempo demora uma venda. Você não consegue saber qual que é o perfil de cada cliente. Ou o vendedor X, com 2 ligações, ele fecha e o outro precisa de 6. Então, se o palestrante não souber contextualizar para a equipe a importância de preencher os dados corretamente no sistema, ele perdeu uma parte da qualificação dele como palestrante, que a função dele é instruir. Tá? Dentro disso, bem dentro disso mesmo, questão de ferramenta e conteúdo, você que é palestrante, você que está no mercado, você pode ser até um palestrante muito experiente ou que está começando. Entenda uma coisa, em 50 minutos você não consegue treinar ninguém. Isso é fato. 50 minutos é pouquíssimo tempo. Não dá tempo de você passar, de transmitir toda a sua bagagem. Então para de blá 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 blá, fica uma metralhadora falando. Instrua da importância de fazer de forma qualificada, da pessoa fazer de forma consciente, propositiva, cada ação que ela for fazer, dela entenda que você está ali para conscientizar a pessoa sobre o procedimento. E você para inspirar o comportamento, né? Você quer ação depois. Exatamente. Fala mais do pós do que do agora. Não pense que em uma palestra de 50 minutos você vai mostrar como é que o sistema funciona. Impossível. Tem que mostrar para que o sistema funciona. O objetivo dele. Entendeu? Focar bem nisso. Focar no propósito da palestra. E não na ferramenta apenas. Tem que citar a ferramenta, mas não foque nela. Exato. E como que você indica para os palestrantes a organização do início da palestra e do final da palestra? Que eu acho que são os 2 pontos mais difíceis. A palestra, os primeiros 5 minutos e os últimos 5 são cruciais para que a pessoa acredite no que você está falando e que você consiga dar continuidade no atendimento. Todo palestrante quer continuar dando atendimento. Se ele contratar uma palestra de 50 minutos, eu quero que ele contrate mais 10. Para isso, Gabriel, existe uma falha que queima muitas vezes, inclusive o mercado dos palestrantes, que o cara fica segurando conteúdo, ele não entrega conteúdo para o cliente contratar mais. Isso é falha, isso é erro. E erro que faz a pessoa não te contratar. Porque você não entregou em 1 hora, você não vai entregar em 10. Então existe um formato correto. É começar a ganhar autoridade, tendo boas referências, uma entrada de impacto. Não é música, entrada de impacto não é música. Pode ter música, dependendo do momento, tem que ter a música. Mas é ter uma entrada de impacto. Mostrar o caminho que a palestra vai fazer. Pessoal, vamos iniciar nossa palestra aqui hoje. Vamos começar falando disso. Você vai entender por que vai acontecer isso aqui. E no final, vocês vão estar aptos a desenvolverem isso. Vamos embora? Vamos embora. Discorra o assunto, mostre ferramenta, mostre conteúdo. No final da palestra, você fala assim, pessoal, pega o mesmo slide lá do começo e coloca no final. Como eu prometi, nós começamos isso, aprendemos isso e agora vocês sabem que tem que fazer isso. Às vezes, Gabriel, o participante ele tá lá no meio do evento e tá no telefone assim, ó. Telefone, cochichando, pensando na morda da bezerra. Como diria aqui em Minas Gerais, eu não sei onde você tá vendo, mas a expressão nossa aqui, pensando na morda da bezerra. E no final da palestra, você transmitiu o conteúdo e fala assim, o palestrante falou e não falou nada. Mas ele não prestou atenção. Quando você mostra no começo da palestra o ponto de partida, o plano de voo, e no final você mostra a chegada, como que foi, você desconstrói esse posicionamento e se alguém e se ele não vê, porque provavelmente ele não vai nem ver você falando isso, mas se ele falar com alguém, a pessoa que prestou atenção vai assim, não, ele falou disso. Às vezes tem pessoas, gente, que são ligadas no 220, tá o tempo todo muito pilhado. Então você fala muita coisa durante a palestra, dá vários insights, mas a pessoa sai da palestra sem uma mensagem principal. Então é importante que você, palestrante, termine a sua palestra e durante a sua palestra você sempre fortaleça algum conteúdo muito específico. Pessoal, olha a importância disso, do propósito, principalmente de preferência com o nome da palestra, alguma coisa. Mas sempre foque. Olha isso.
Nós tivemos uma palestra semana passada sobre como decifrar lideranças no processo de consultoria. Então, você entrou na consultoria, você decifra o perfil comportamental do gerente para trazer ele para te ajudar durante a sua consultoria. E aí, o que eu instruí a palestrante a fazer? A todo tempo você tem que falar assim, você consultor, como que você decifra esse perfil comportamental? Aqui você decifra assim. Como você decifra isso? Assim. Olha, você percebeu que aqui nesse momento você vai conseguir decifrar o comportamento dele? Então cite isso várias vezes, para que no final vire um mantra da pessoa. Agora eu sei decifrar isso e aquilo outro. Porque senão ela fala assim, você falou e não falou nada. Entendeu? Uhum. Então essa é uma Na forma escolha correta. da linguagem, né? Na escolha das palavras que você vai escolher para sua palestra. Exatamente. E um outro ponto muito importante é que o participante, quem está na cadeira, está vendo uma palestra sua, vamos supor que foi venda de ingresso, cada um pagou R$500 para ver um treinamento seu, e tem 50 pessoas lá no treinamento, ele, na cabeça dele, tem R$25 mil de venda para 2, 3 horas de treinamento. Uhum. Ele fala assim, nossa, palestrante ganha bem, né? Impossível ter uma consultoria dele. Ele é muito caro. Ele é inalcançável. Então, durante sua palestra, você tem que contar. Falar assim, olha, num atendimento tal, eu fiz assim no atendimento individual. Você tem que mostrar para as pessoas que existe acessibilidade, tanto pessoal quanto financeira. Você não é um cara inalcançável e inacessível financeiramente, para poder fazer uma sessão, 10 sessões de consultoria, 10 sessões de imersão. Tem que ficar claro. Se no final da palestra as pessoas não têm desejo de te ver de novo, você errou na sua comunicação. Uhum. Entendi. Esse pós-venda, vamos chamar, né, de pós-venda, mas o pós da sua palestra, que tipo de ação que você quer gerar neles é muito importante. Isso tanto num auditório, né, numa palestra que você vendeu individualmente ingressos, quanto para uma empresa. Sim. Uma das coisas que eu começo quando eu tô construindo uma palestra é saber onde que eu quero chegar. Uhum. Que tipo de ação eu quero do público no final, ou que tipo de conhecimento eu quero que eles levem para casa. Onde que eu quero chegar? E aí eu vou construindo a jornada, eu vou construindo a história. Exatamente isso. Um livro que, pra mim, foi fantástico, mudou muito a forma como eu enxergo as coisas, é o livro chamado O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Você conhece esse livro? Não, esse não. É muito legal. Ele fala sobre o arquétipo do herói. Uhum. E aí tem a jornada do herói, né? Mas eu conheço a jornada do herói. A jornada do herói. Os filmes, né? Isso, exato. A jornada do herói, pra quem não sabe, são 3 atos, né? São, acho que 12 passos totais, mas são 3 atos principais que caracterizam toda a história de herói. É um arquétipo. É o storytelling, quase, Exato, que o pessoal chama, né? Exato. E então, a jornada do herói foi criado, né, dentro desse livro, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, e todo herói cai ali. Então você pega assim, desde Harry Potter até Star Wars, até Senhor dos Anéis, tudo encaixa perfeitamente naquele passo a passo. E é muito instintivo nosso, né? Até a gente mesmo, quando vai criar, mesmo que a gente não faça na jornada, a gente percebe assim, olha exato, só, não é que exato. Vou contar a minha história, eu mostro onde que foi difícil. Para os melhores palestrantes, eu acredito que surge como instinto. Sim. Não é alguma coisa que eles fazem, às vezes, conscientemente. Sim. Surge super como instinto. Então, os passos, eu não vou lembrar todos, mas eu vou lembrar os atos. Chamada aventura, então é o primeiro, você tem que convidar, no caso do palestrante, né? Você tem que convidar o público a vir a acompanhar você nessa aventura. Você vai ter vários desafios na aventura, então assim, nesse passo é muito importante você colocar o que você acredita, o que você está vendendo, e às vezes a objeção direta daquilo. Sim. E no final você finaliza voltando o público para o ambiente onde eles estão transformados. Você comentou algo interessante da questão de venda, né? De contornar a objeção de venda. É um outro ponto que queima muito a palestra hoje em dia. É o excesso de venda durante as palestras. Sim. Então, existe uma forma correta de você mostrar para o seu cliente que ele precisa de você sem você ter que ficar vendendo. Sim. Então, você mostra necessidade, você mostra urgência, prioridade e depois venda. Você não precisa, durante a palestra inteira, falar que ele pode contratar a consultoria, ou ele pode contratar o seu coach, ou ele pode contratar a palestra, ou um treinamento, aí fica aquele monte de... A cada 5 minutos uma venda. Fica muito pesado, fica muito ruim. Então, existe uma forma correta com cases, com histórias, você mostrar para ele
que existe uma necessidade e que você consegue atendê-lo. Exato. De forma leve, né? De forma tranquila. E isso daí é até um dos motivos que eu acho que queimou o mercado, eu acredito que queimou o mercado para palestras gratuitas. Eu acho que há uma sensação geral do público hoje que quando tem uma palestra gratuita é alguém querendo te vender alguma coisa. É a impressão que eu tenho. Exato. Então, assim, ou tá querendo te vender um curso, ou tá te querendo vender uma consultoria, ou então tá querendo que o Rinode, que você compre alguma coisa. Palestras gratuitas hoje em dia viraram isso, né? Verdade. Eu só vou em palestra gratuita se for de algum encontro FIENG ou algum encontro de empresários. Aí eu participo, mas treinamento e palestra gratuita eu não vou. Eu acredito que a maioria das pessoas não foca na transformação do indivíduo. E é que normalmente a pessoa faz para vender. Qual que é o estigma que se cria, tá? Se você está fazendo gratuito, é porque ninguém quer pagar para te ver. Uhum. A primeira posicionamento que você já tem é mostrar dentro da PNL que as pessoas não pagariam para te ver. O primeiro ponto. O segundo ponto é que ela vai ter que ganhar algo com isso. Uhum. Então ela vai te vender algo no final. Então é um outro ponto também. E o segundo é que você vai ficar ligando o tempo todo para poder estar oferecendo. Sim. Então, outra coisa, você está criando autoridade. Quem faz gratuito é porque não tem autoridade. E se não tem autoridade, é porque possivelmente não tem conhecimento ainda para falar. Se você não tem autoridade no assunto, por que você está dando a palestra? Sim. Então é uma série de... mineiro já é por si só desconfiado, né? É uma série de desconfianças que você gera no público. E aí, olha, até para o palestrante é ruim a palestra gratuita, por quê? Você lança o evento, 300 inscrições gratuitas. Quantos que vão? 60. Uhum. Então você não consegue nem programar a quantidade de cadeira que você vai colocar. Você não consegue programar um coffee break qualificado. Então, se você, a minha dica para você que é palestrante, que quer fazer um evento, pensa em fazer evento gratuito, põe uma taxa de R$30, R$25. Por quê? Se a pessoa não está afim de ir, ela não vai fazer a inscrição de R$30. Se ela não está predisposta a ir, ela não vai fazer a inscrição. Agora, se ela quiser ir, ela vai fazer. Entendeu? Então é uma forma de você já cortar aquele descompromissado. Que é melhor você saber quanto tá certinho, você pode fazer um coffee break com esse dinheiro. Porque normalmente a palestra gratuita também não tem nada. Não tem um café, não tem um bolo, não tem um biscoito, não tem um pão de queijo, não tem nada. Então, já virou um caixa já, pra você pelo menos organizar alguma coisa. Normalmente o local da palestra gratuita também não é um local legal. Chega lá, cadeira de plástico, lugar muito alternativo, sem propósito. Eu não sou contra a palestra em local alternativo. Eu sou contra a palestra em local alternativo sem propósito. O propósito não é aquele. Sim. Existe o work que é alternativo. O lugar é gostoso de se estar. Agora existe um lugar que não é aquilo ali. E aí, para fazer gratuito, arrumou um lugar meia boca, fez de qualquer jeito, fez um marketing muito mal feito e te chama para dar palestra. A impressão que vai dar é que a palestra ela vai ser feita com o mesmo carinho que o marketing, que o local e com tudo que você fez. É a roupa, né, da pessoa. Sim. Não cuidou de nada. Sim. Então é a minha crítica às palestras gratuitas. Sim. Já entrando numa finalização, queria perguntar para você uma coisa que a gente até não conversou antes. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo frente a tudo isso? O meu propósito como empresário em Minas Gerais, como empresa de palestra, é transformar o mercado mineiro de treinamento. Hoje, é uma dor que eu tenho muito grande quando eu vejo pessoas indo para São Paulo fazer treinamento. Eu fico triste mesmo, porque nós temos profissionais altamente qualificados aqui para poder ministrar os treinamentos. As pessoas gastam com traslado, hospedagem, uma série de custos que tem para ver um outro palestrante só porque ele é de São Paulo. Mas nós temos uma super infraestrutura, ótimos consultores, ótimos palestrantes. Então a minha missão é mudar essa cara de Minas Gerais, trazer também o pessoal para o interior e levar também a palestra para lá, também formar pessoas do interior também, e a gente começar a acreditar nas praças da casa, né? Pega o Santos, por exemplo, ganha muito dinheiro fazendo revelações, né? E utilizam e ganharam muitos títulos com prata da casa. Então, às vezes, o pessoal está indo para São Paulo para pegar um curso de negociação com um palestrante que conhece o mercado de lá. Mas o certo é ele pegar uma palestra de vendas e negociação com um palestrante de Minas, que conhece o mercado mineiro. Sim. É até antagônico esse pensamento, não faz sentido, ilógico. E o mercado mineiro é totalmente diferente. O mercado, tudo, né? De tudo. Então, assim, valorize o mercado mineiro. A minha missão como empresário é
da empresa Avante é mudar o mercado mineiro nesse sentido. Como apogeu do palestrante é capacitar o palestrante, despertar nele melhor e ajudar ele nos pontos fracos dele, seja marketing, seja planejamento estratégico. Então, a minha função é essa. Como consultor, ajudar o palestrante. Como mercado de treinamento, mostrar que Minas tem potencial para atender. E o seu propósito, como Bruno? O meu propósito como Bruno, eu digo que é um propósito mais espiritual, vamos colocar assim. Fazer com que as pessoas conheçam a palavra de Deus, conheçam Jesus, entendam que ele morreu na cruz para poder pagar os nossos pecados e nos dar vida em abundância. E a vida em abundância não é riqueza material só, mas é paz, tranquilidade. Num geral, é ter esse bem-estar consigo mesmo e com o próprio Deus, né? Sim. E qual que é o legado que você gostaria de deixar na Terra? Olha, hoje, legado para mim tem um significado bem diferente. Eu acabei de ter 2 menininhas, minha esposa teve gêmeas, a Laura e a Lívia. Eu olho para elas, eu vejo o legado e eu até penso na Avante e falo assim, nossa, uma gerente comercial, a outra gerente de RH. Então, é o meu legado como filhos, né? É a herança que eu quero deixar para essa terra. Formar pessoas e conhecimento, saber, uma preciosidade que não tem, é inestimável, né? O conhecimento. E poder fazer com que elas possam transmitir isso para outras pessoas também, né? Ô Bruno, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo bate-papo. Prazer estar com você aqui, Gabriel. Eu queria que você deixasse sua mensagem para as pessoas que estão assistindo agora, como que elas podem entrar em contato com você. Muito bom. Se você quer ser palestrante, quer dar treinamento, você pode entrar em contato comigo, é 99386-1408, você vai falar direto comigo, esse telefone é o WhatsApp também, para que a gente possa fazer um diagnóstico da sua carreira, avaliar qual o planejamento estratégico. Às vezes você é um palestrante que já está no mercado há 10, 15 anos, mas está sentindo algumas dificuldades. Eu também estou aqui para te ajudar e também receber do seu conhecimento também. É sempre muito bom receber do know-how dos amigos, dos parceiros do dia a dia, né? Fechado, Bruno. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.